Amém. Poder sentar, irmãos, em nome de Jesus. Antes de tudo, eu quero agradecer a Deus pela palavra dele que vai ser exposta nessa noite. Eu gostaria que você repetisse comigo assim: Deus, fala comigo. Amém. Ele vai falar com você. Não vai falar com a pessoa que está ao seu lado, é com você. Amém? Eu quero falar hoje um pouquinho sobre arrependimento, irmãos. Arrependimento. Eu tenho percebido que é algo que tem faltado, tanto nas igrejas, quanto no meio de um relacionamento, casais, tem faltado o arrependimento. E normalmente a gente passa por cima de tantas coisas. A gente faz as coisas do nosso jeito, algumas coisas a gente deixa de lado, mas o arrependimento não é algo que nós temos que deixar de lado. Não tem como nós deixarmos o arrependimento de lado. Não tem como ignorar o arrependimento. Se você ignorar o arrependimento, automaticamente você está afirmando que você não é um cristão. E, infelizmente, isso tem faltado no meio das famílias, tem faltado no meio de... Quando eu falo igreja, é num contexto geral, irmãos. Arrependimento. Lá em Atos, capítulo 17, versículo 30... Vamos abrir em nome de Jesus. Atos 17, 30. Na minha Bíblia está escrito assim, olha. No passado, Deus não levou em conta ou em consideração a ignorância, mas agora ordena a todos, em todo lugar, que se arrependam. Isso aqui é uma ordem. Não uma ordem de um pastor de uma igreja pequena ou de uma mega igreja, é de Jesus Cristo. Pedro, ele fala isso, olha, arrependam-se. João Batista, no início do seu ministério, ele falou a mesma coisa, arrependam-se. Jesus Cristo, a mesma coisa, arrependam-se. É muito importante nós nos arrependermos. E arrependimento é deixar o pecado de lado. Como nós acabamos de ler, é uma ordem, ele ordena, ele não leva em consideração o tempo que passou. No tempo da ignorância, quando você não sabia que o arrependimento não era necessário. Agora você sabe que o arrependimento é indispensável na vida do cristão. E quando nós falamos de arrependimento, nós automaticamente atribuímos aos não cristãos. A pessoa que nunca ouviu falar de Jesus e entra na porta da igreja, aí você associa, essa pessoa precisa de arrepender. E o arrependimento é para todos. Ele ordena a todos em todo lugar que se... Eu tenho percebido, irmãos, que a forma em que nós estamos levando a nossa vida cristã tem impedido muitos de chegar a Jesus. Muitas das vezes a nossa falta de testemunho. Porque imagina, um cristão, a primeira coisa que ele precisa fazer, um mundano, a primeira coisa que ele precisa fazer para chegar até Deus é o quê? É arrepender. Eu acredito que todo mundo aqui tem um amigo que é não cristão, ou conhece alguém. Se essa pessoa vê que você não muda de vida, não muda de postura, não se arrepende, o que nós vamos esperar dessas pessoas? Não é? É por isso que é muito importante, irmãos, o dar testemunho, trazer um bom testemunho à sociedade. Porque depois que você pisa na jaca, você é um vacilão. As pessoas não vão ver, muitas das vezes, o tanto que você se arrependeu, o tanto que você chorou diante do Senhor, o tanto que você mudou em casa, o tanto que você pediu perdão ao Senhor. As pessoas não vão ver isso. As pessoas só vão ver o camarada que grita demais, o camarada que fala palavrão demais. O mundo é mau, irmãos. O mundo é mau. E o trazer o bom testemunho é importantíssimo. É importantíssimo. Muito importante. E para os salvos, para quem nasceu de novo, o arrependimento é diário. Todo mundo aqui tem alguma coisa de se arrepender ou não. Sempre haverá algo para nós arrependermos. Eu destaquei 5 pontos importantes, eu quero muito tentar falar isso para os irmãos. 5 pontos importantes que agregam o arrependimento. Primeiro, convicção. Segundo, contrição. Terceiro, confissão de pecado. Quarto, conversão. E quinto, confissão
de Cristo diante do mundo, você confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém? Eu quero tentar falar sobre a convicção. Convicção é você ter a firme certeza de algo ou sobre algo. Ou seja, quando o homem ele não está profundamente convicto do seu pecado, ele jamais vai ter consciência dele. Se você não ter convicção, a certeza de que você pecou contra Deus, de que você erra todos os dias, para você está tudo ótimo. Para que chegar até Deus? Para você, você não pecou, para você, você não errou. Não é verdade? Nessa semana eu comecei a ler um livro que fala sobre arrependimento, até compartilhei com o Júnior, e eu destaquei um ponto que eu quero compartilhar com os irmãos. Presta atenção. Se um homem confessa ser convertido sem reconhecer a atrocidade de seus pecados, provavelmente se transformará no ouvinte endurecido, que não irá muito longe. No primeiro sopro de oposição, na primeira onda de perseguição, ele será carregado de volta para o mundo. E olha que importante. Até que a convicção dos nossos pecados nos façam cair de joelhos, até que sejamos completamente humilhados, até que tenhamos perdido toda a esperança em nós, não podemos afirmar que nós arrependemos. É por isso que tem muita gente achando que está pregando a palavra ou vivendo a palavra. Se o evangelho não for capaz de atrair, meus irmãos, não vai ser holofote, não vai ser fumaça, não vai ser uma igreja preta, porque o que nos transforma é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Uma coisa importante que nos leva à convicção dos nossos pecados. A primeira coisa, consciência. Se você não tiver consciência do seu pecado, querido, vai dar ruim. Deus, antes da palavra escrita, antes da Bíblia, antes da palavra ser impressa no papel, Deus sempre tratou com a consciência. Adão e Eva, depois que eles pecaram, o que eles fizeram? Esconderam consciência. Coloca aqui para mim. Não vai dar para colocar não. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 42, 21. Gênesis, vai dar? Oh, glória. Gênesis 42, 21. Certamente estamos sendo punidos, um pouquinho menos para baixo, tá? Olha lá. Certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvido. Por isso nos sobreveio essa angústia. Aqui os irmãos de José estão com a consciência pesada do ato que eles fizeram com José. Mas um detalhe importantíssimo, passou 20 anos para eles terem a consciência do ato erradíssimo que eles fizeram. 20 anos. É um absurdo. Eu tenho certeza que tem algo aí que você precisa trazer consciência, que você pecou lá atrás. Vocês entendem, irmãos? A importância de você ter a consciência da sua falha. 20 anos. Alguém que não tem consciência do seu estado pecaminoso jamais se arrependerá. O pecado, se você não tiver consciência do seu pecado, para que você vai se arrepender? E a Bíblia fala que nós pecamos o tempo todo. Hoje eu tenho certeza que todos aqui pecaram. Todos, não tem ninguém aqui melhor que ninguém. Todo mundo pecou hoje. A sua consciência tem te acusado disso? O único problema é que a consciência é um lugar onde nós vamos. E aonde o homem coloca a mão, irmãos, a gente se sabota. A gente não tem noção, não temos a consciência do nosso pecado. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo para iluminar essa área. Precisamos ter consciência do nosso pecado. Você precisa olhar para você e falar assim, olha, eu preciso melhorar. E eu não estou falando só de arrependimento, eu estou falando de tudo. Como uma esposa, como um filho, como um pai, você precisa melhorar. E se você estiver dominando a sua consciência, você não vai mudar. Deus, ele é tão maravilhoso que quando você coloca a mão, ele tira a mão dele. Ele molda, ele transforma, ele faz tudo. Mas quando você toma a direção da sua própria vida, você se torna o seu próprio Deus. Segundo ponto,
Antes de eu partir para isso aí, alguém que não tem consciência do seu estado pecaminoso jamais se arrependerá. Tudo está certo. A pessoa vai para o inferno e ainda coloca a culpa em Deus. Eu estou aqui porque Deus errou. Mas nunca olha para si e fala assim, cara, eu que estou errado. Amém? Deus está falando com você através da palavra? Amém. Primeiro ele falou comigo, bateu demais. E eu prometo repassar tudo. Segundo ponto que agrega ao arrependimento, a contrição. Contrição, o significado de contrição é um sentimento de culpa. Obrigado, meu irmão Alisson. É um sentimento de culpa, um profundo sentimento de tristeza por errar contra Deus. Eu não estou falando de remorso. Eu estou falando de um sentimento de culpa, contrição. Em Lucas 18, do 10 ao 14, nos dá um exemplo assim, impressionante sobre contrição, sobre coração quebrantado, sobre uma alma abatida. Nós vamos ler juntos. Lucas 18, do 10 ao 14. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, repete comigo, fariseu. E o outro publicano, repete comigo, publicano. Amém. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano aqui, ó. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, porque sou pecador. Eu lhes digo, Jesus falando, eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O exemplo clássico de uma pessoa com o coração aquebrantado. Se não houver verdadeira contrição, como é que você vai ter consciência do seu pecado? Como que você vai ter consciência de que você é um cristão verdadeiro, genuíno? Meu Deus. A gente peca contra Deus, a gente erra contra Deus, e a gente chega diante dele com a cara mais lambida do mundo, sabe? A gente até pede perdão, mas amanhã a gente faz a mesma coisa. Por que a gente faz a mesma coisa? Porque a gente não teve consciência do que nós pecamos contra Deus. Irmãos, Deus é imutável. Ele não muda. A palavra de Deus fala em Gênesis que ele se arrependeu de ter feito homem. Ele destruiu Sodoma e Gomorra. O que tem aplacado a sua ira é o sacrifício de Jesus. Mas não esqueça que ele tem vontade própria. Só o fato de Deus tirar a mão sobre você, um tanto de coisa acontece. O ser humano, irmãos, nós somos corrompidos. Nós não temos noção do que Deus fez por nós. Se você realmente tem noção do que Deus fez por você, você vivia o tempo todo para Ele. Você nem ousava olhar para o céu. Dei um exemplo, o Marquinhos ali dentro. É a mesma coisa de um marido que grita contra a mulher, fala um palavrão para ela, bate na cara dela e vai na rua amanhã e compra um buquê de flor para aplacar tudo. Ao invés de encarar a situação, é a mesma coisa que nós fazemos com Deus. Nós pecamos contra Ele e por não termos consciência do nosso pecado, a gente chega para Deus, eu sou, Abba, Pai, Abba. Pelo amor de Deus, o Senhor é maravilhoso, papi. Cara, você não tem consciência do seu pecado? Comete uma troca, é a mesma coisa de um filho, gente. Quem é pai aqui vai entender o que eu estou falando. Seu filho erra, faltou de escola, fez coisa errada, e chega perto de você com uma cara lambida, sabe? E você sabe, porque alguém veio e te contou, não é? Gente, se Deus fizesse igual eu já fiz com meus meninos, pegar você dar uma chinelada daquela, sabe? Mas ele nos ama. E a forma que Ele nos corrige é isso, é colocando você aqui e expor a palavra para você.
faltaram de aula não, mas faltou de SEB. Pronto, falei. Glória a Deus. Deus quer de nós um coração contrito. Se não houver contrição, não há arrependimento completo. Salmos 34, 18. Vamos ler juntos? O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O Senhor quer que nós tenhamos esse coração contrito. Sabe, você errar contra Deus e falar assim, puxa vida, o que eu fiz? Eu peco contra o Senhor dos senhores e está tudo normal. Eu deixo de honrar o meu Deus e está tudo bem. Aí ele releva. Releva? Ô, gente. Inaceitável nós tratarmos o nosso amigo melhor do que o Senhor. Erradíssimo isso. Satanás ele quer colocar na sua cabeça que é normal. E não tem nada de normal nisso, meus irmãos. Em nome de Jesus. Terceiro ponto que agrega ao arrependimento. Confissão de pecado. Júnior, coloca para mim. Tiago 5,16. Irmãos, está aqui uma área que muitos não fazem, que é confessar o pecado. A gente acha que nós precisamos, lógico, nós devemos chegar diante do Senhor, confessar o nosso pecado diante do Senhor. Tiago 5,16 fala, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem o quê? Curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Nós precisamos confessar os pecados uns aos outros. Eu não estou falando para você vir aqui, pegar o microfone e falar, gente, semana passada eu fiz... Não, não é isso. Procure alguém que você confie. Não confesse seu pecado a qualquer um. Não faça isso. Confesse seu pecado para quem você vê fruto. Para quem você vê que é um cristão. Confesse seu pecado. Confesse seu pecado a alguém que você confia. Você confessar o pecado traz cura, irmãos. Amém? Glória a Deus. Eu creio que 99% dos problemas da sua vida espiritual é porque você não confessa o seu pecado. O pecado não foi feito para ser oculto ou ocultado, foi feito para ser confessado. Pecou contra Deus? Fala para Deus, Senhor, o Senhor sabe de tudo, mas eu já estou falando aqui. Errei contra o Senhor, pequei contra o Senhor. Tenho falhado na minha vida com o Senhor, me perdoa, Pai. Fala, abre a boca, Deus gosta disso. Senão Deus tinha colocado cordinha em todo mundo, Deus, sabe? Fantoche abrindo a boquinha, fala, balança a cabeça assim, e Deus te dá liberdade. E nós, puxa vida, o véu rasgou, irmãos. Ele não quer mais sacrifício, ele quer obediência. Amém, irmãos? Não importa quantos salmos você vem aqui cantar na igreja, quantas vezes você vem, ou quanto você lê sua Bíblia. Tudo que você fizer é bom, tem que ler a Bíblia. Lógico, tem que orar, claro, deve. Cristão que não ora não existe. Você pode fazer tudo, mas isso não encobre o confessar, não. Confessar é bíblico. Olha que tapa na cara. Se o meu orgulho me impede de confessar, eu não devo esperar a misericórdia de Deus. A Bíblia fala lá em Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Incrível que Adão tentou. Moisés também tentou, quando ele matou o egípcio lá e enterrou numa cova rasa, né? Tentou esconder, mas não tem jeito. Então, por mais que você tente enterrar o seu pecado, um dia, irmãos, não tem jeito. Vai trombar com ele, vai trombar. Amém? Nós somos bons em confessar os pecados dos outros. Misericórdia. 1 João 1,9 diz assim, olha, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Quarto ponto que eu coloquei aqui, irmãos, é a conversão. Todo mundo que é convertido? Todo mundo que sabe o que é ser convertido? Glória a Deus. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Tem outras versões que falam assim, olha, deixa eu ver isso mesmo. Voltem-se
É isso mesmo, olha. Arrependei-vos e voltai-vos para Deus. Certo teólogo, irmãos, falou que todos nós, quando nascemos, nós nascemos de costas para Deus. E é uma verdade. Arrependimento é uma mudança de trajetória. É convergir. É dar a volta, retornar. Nós fomos para a Bahia, quando a gente erra o caminho, o que fala? Recalculando a rota. Como GPS. A nossa caminhada cristã, ela é semelhante a uma viagem de carro. Luiz Hermínio falou isso, eu copiei isso que eu queria passar para os irmãos. Quando você viaja de carro, você traça uma rota, certo? Certo, irmãos? Origem e destino. Dentro do percurso, você faz planos. Quem que faz planos quando vai viajar de carro? O que a gente vai levar? Vai fazer um pão com pernil, alguma coisa, água, energético. Não é isso que a gente faz? Não é isso? Quase que meus meninos, um desses ia ficar para trás de tanta coisa que estava no carro. Mas a gente fez planos. Olha, nós vamos sair daqui 5 horas da manhã, aí nós vamos parar, vamos tentar acelerar bastante, a gente para lá em Juiz de Fora, e lá a gente faz um lanche, come o que está dentro do carro, depois a gente anda mais um pouquinho, para abastecer o carro, esticar as pernas, a gente faz isso. Aí meio-dia a gente para num posto que tem restaurante, de preferência self-service, com churrasco. Eu fico com raiva quando não tem, sabe? Aí a gente para, eu lembro que quase chegando na Bahia, faltava muito ainda. A gente estava perto, não estava perto nada. Aí o pastor, gente, tá bom, vamos parar mais não, vamos embora. Assim, chegar lá rápido, chegamos muito tarde lá. Mas a gente faz planos, né? E olha que interessante que o Luiz Hermínio fala sobre essa analogia. Um dia nós fizemos um retorno e a rota ela foi recalculada. Quando nós viajamos, não pensamos seguir outro rumo que não seja o destino que nós determinamos, não é verdade? Todas as vezes que você toma outros rumos, você se atrasa e muito. O desgaste e o cansaço toma conta. Fica caro o desvio. Está espiritualizando aí? É para espiritualizar, viu? Fica caro o desvio. Porque quem está com você começa a cogitar, cara, ele não sabe o caminho. Ele está perdido. As paradas são necessárias, o estacionamento não. Irmãos, um dia nós convertemos. Só que, infelizmente, nós temos o péssimo hábito de pegar alguns atalhos, ou então de voltar. Automaticamente você volta para a sua antiga vida, para o seu velho homem. Isso não pode acontecer para quem se arrependeu. Não pode, irmãos. A palavra de Deus fala que ele que está de pé, cuide para que não caia. Todos nós somos tendenciosos a pegar essa via de volta para o pecado. Mas nós precisamos ter firme e definido na nossa mente que nós convertemos um dia. Nós abrimos mão do velho homem, da velha mulher, das velhas práticas. O velho homem cometia pecados sem pesar no coração. Hoje nós somos nova criatura. Precisamos andar em novidade de vida. Se você continua com as velhas práticas de quando antes de você confessar Cristo, antes de Jesus receber, é sinal que você ainda não se arrependeu. E nós precisamos voltar para Deus. Precisamos, irmãos. Não é uma opção. Nós precisamos voltar. Voltar a ser realmente um cristão. De verdade, irmãos. Mais uma vez, as paradas são necessárias. Estacionar, não. Crente não para. Se você vê que você está... Percebe-se, irmãos, a pessoa, para sair da igreja, falta um culto, 2 cultos. No terceiro já não é a mesma pessoa. Não é verdade? Na hora que você olha para a pessoa está com um sorrisinho amarelo, é estranho. Não falte da comunhão. É aqui que você vai ter força para seguir a sua vida. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quinto e último ponto é confissão de Cristo. Está lá em Romanos, capítulo 10. Vamos ler lá. Em nome de Jesus. Romanos 10, do 9 ao 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor,
e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Vamos ler de novo? Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. É aqui onde muitas pessoas erram. Eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu falo isso. Você já conheceram aquela pessoa que você vai falar de Jesus para ela e ela fala assim, eu não vou na igreja não, mas eu sou filha de Deus. Quem que já ouviu isso? A gente ouve isso direto. Principalmente para quem não quer nada com Deus. A pessoa simplesmente dá essa desculpa. Eu sou filho de Deus. E pronto, e basta. E não é. Aqui a palavra já está falando para a gente. Quer ver? Lá deixa eu ver aqui. Em João, capítulo 1, versículo 12. Coloca lá, Júnior. Só para adiantar aqui. João, capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Se o cidadão ou a cidadã não confessou genuinamente com sua boca que Jesus Cristo é filho de Deus, você não é filho não. Você é uma criatura, é como um pedaço de carne com data de vencimento próximo, sabe? Andando, daqui a pouco. Nós precisamos confessar Cristo para nos tornarmos filho, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, de serem chamados filhos. Se você não confessou a Jesus Cristo genuinamente, e mais uma vez, não tem nada, o motivo tem que ser Cristo apenas, arrependimento. Se foi outro motivo, você só falou, fez bobagem. Você precisa confessar genuinamente. É por isso que, infelizmente, muitas pessoas estão andando achando que são filhos e não são. Porque quando você confessa genuinamente, você quer abrir mão das velhas práticas, você quer abrir mão do pecado. E quando você não arrepende de verdade, você não sofre uma mudança interna. Porque para mudar aqui fora, precisa mudar lá dentro. Por isso que tem muito crente aí que está nos altares cantando e na rua estão bebendo. Por isso tem muito crente que dá glória a Deus e fala tanto de palavrão. Jesus me ama. Você não nasceu de novo. Olha só que a palavra fala em Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Quem faz a vontade de Deus é só quem arrependeu de verdade, irmãos. Nós sempre temos alguma coisa para melhorar na nossa vida. Um dia eu fui confrontado, eu olhei para mim, eu vi que eu não valia nada. Na verdade, eu não valho nada. Mas teve um dia que eu vi, eu falei, meu Deus, eu não sou cristão. Eu perdi 17 anos da minha vida achando que eu adorava a Deus de verdade. Primeira coisa que eu percebi que eu era um Zé Ninguém, eu não lia a palavra de Deus. Eu não abria a palavra de Deus. Igual o Ali falou que achava que... Você lembra que você falou? Eu vou lembrar. Que era apóstolo? Como é que é? Fala aí, lembra aí. Moisés era um dos apóstolos, tá vendo? Isso é prova de que a pessoa não está ali na Bíblia. Eu era pior que eu não sabia quem que era Moisés. Irmãos, eu era crente. Teve um dia que eu falei no serviço que eu trabalhava, a gente estava dando pré-batismo, e eu fiz uma pergunta para quem estava participando do pré-batismo. Eu falei assim, olha, Jesus Cristo é Deus, ou ele é só filho de Deus? E a pessoa falou assim, ele é filho de Deus só, ué. Deus é Deus. Amém, glória a Deus. Aí eu compartilhando com um velho de igreja lá no meu serviço, falei com ele, eu falei, você acredita? Ele falou assim, mas Jesus ele é filho de Deus, não é não? Eu, meu Deus do céu, e o cara que dá até EBD, da Escola Bíblica Dominical, gente. Entende?
Então, coisas tão simples. Simples. Meu Deus do céu, irmãos. Eu achava que eu adorava a Deus, eu achava que eu era cristão. E a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi o Espírito Santo ter me mostrado, olha, você precisa mudar, você precisa se converter verdadeiramente. Eu gostaria que você olhasse para você mesmo, para dentro de você. Olha como que você está. Será que você realmente abriu mão das velhas práticas? Será? Porque, irmãos, é a sua salvação que está em jogo aqui, irmãos. Será que nós estamos vivendo uma vida em que está tudo bem, depois a gente resolve? Não. Como nós falamos no início do sermão, arrependimento não é algo que nós temos que deixar de lado. Isso é para te confrontar, meus irmãos. Olha para você nessa noite e vê qual o nível que você está diante do Senhor. Se você realmente se arrependeu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A gente sempre tem do que se arrepender. Amém, irmãos? Eu convido a igreja a ficar de pé nessa noite. Irmãos, eu quero deixar uma coisa muito clara, mas muito clara. Isso aqui não é como um fórum onde tem um juiz e ele determina, não, tá? Eu não estou aqui falando que você precisa se arrepender porque eu me arrependi e eu estou melhor. Não isso, irmãos. A igreja de Cristo, ela cresce juntas, sabe? Nós somos um corpo. Nós somos vários membros inseridos no corpo que é Cristo. E sempre haverá consequência para quem infelizmente olha para o pecado e aceita. O pecado é algo que nós temos que deixar de lado, irmãos. Jesus Cristo, Ele morreu por nós. Ele entregou a sua vida por nós. Ele se fez pecado no nosso lugar. Não se fez pecador, Ele se fez pecado. E nós devemos a nossa vida a Ele. Não dever a vida de um modo romântico, sabe? É literal. Nós devemos a nossa vida a quem nos deu vida. Vocês compreendem isso? Mas para nós termos essa consciência, nós temos que olhar para a nossa atrocidade, irmãos. Porque, de verdade, a nossa vida sem Jesus não vale nada. Sempre valerá a pena abrir mão da sua vida, das suas paixões por Cristo. Ele fez isso por você. Ele te amou. Ele nos amou primeiro. Provou o seu amor em obediência ao Pai. Por nós, cara. Nós devemos muito a esse Deus. Nós devemos muito a Cristo. E você precisa se arrepender. Assim como eu. Assim como nós precisamos nos arrepender. Nós falhamos. Não é só Paulo que não consegue fazer o bem que ele tanto quer, nós também. O problema é que a gente não tem tanta força para fazer esse bem. Mas nós temos muita disposição para fazer o que é mal. Eu não sei de verdade como é que está a sua vida. Não sei. Eu sei como que a minha vida está. Melhor que um acusador é você para olhar para si. E ver que você precisa de Jesus. Jesus é tudo que nós precisamos. E para nós termos, para nós acessarmos, nós precisamos nos arrepender. Gostaria que você começasse a falar com Deus no seu coração. Pede o Espírito Santo para te trazer à memória as suas falhas, coloca diante do Senhor. Nós precisamos lamentar diante do Deus que nós pecamos contra Ele.
Nem sempre nós temos que chegar com os dentes, mostrando os dentes, mas chegar diante dele com lamento. Deus, eu pequei contra ti, Senhor. Se nós não nos relacionamos com Deus, nós nos relacionamos com quem Ele chamou de Deus. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Perdoe o meu pecado, Deus. Perdoe a minha falha. Me perdoa por chegar diante do Senhor de qualquer forma, chutando a porta. Me perdoa, Deus. Perdoe as minhas falhas, que são tantas. Me perdoa, Pai, pela minha ignorância. Me perdoa, Deus, pela minha soberba. Me perdoa, Deus, por chegar diante do Senhor de qualquer maneira. Perdoa as palavras que eu falei, os atos que eu cometi. Perdoa, Deus, por não ser um marido que a minha esposa tanto precisa e tanto merece, Senhor. Me perdoa, Deus, se eu tenho falhado contra os meus irmãos aqui nessa igreja. Me perdoa, Senhor. Me perdoa por falhar tanto. Oh, Pai, nos perdoa, Senhor. Deus, eu entrego essa igreja em Tuas mãos, Pai. Satanás, você tentou entrar aqui, plantar discórdias. Eu repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor sabe, Jesus, que nós nunca nos apropriamos da sua igreja. Essa igreja é do Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a cuidar desses irmãos que estão aqui, Pai. Ajude, ensina esses irmãos a permanecerem também, a ponto de cuidar de outros. Porque muitos já foram curados, mas agem como se estivessem doentes. Pai, em nome de Jesus, coloca diante de nós, ó Pai, propósitos, para que nós possamos crescer diante do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Pai, levantar novamente. Ó Pai, em nome de Jesus. Seja conosco, com cada um aqui nessa noite. Dê sabedoria a cada um aqui nessa noite, Pai. Nós entregamos todas as famílias em Tuas mãos. Todas as famílias. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Todos eles, Pai, nós entregamos em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.